Olá! Olá, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai começar com mais uma live com um convidado. Hoje eu vou conversar um pouquinho com o Bruno Maier. O Bruno, ele é coach holístico, ele trabalha com algumas terapias como barra de axis, acupuntura, ele também é personal. E hoje a conversa vai ser com ele. Eu vou tentar convidar o Bruno aqui. Vamos ver se eu consigo, se não eu vou pedir. Vamos aguardar, o Bruno tá entrando, tá conectando aqui. E aí, Olá, Ale, tudo bom? tudo bem? Tudo bom. Tá me ouvindo Bom, bem? tô te ouvindo bem. Você também aí? Tudo ótimo. Beleza. Então vamos lá. Primeiro, quero apresentar o Bruno. Na verdade, quero que ele se apresente, fale um pouquinho do que ele faz, do trabalho dele, de quais as áreas na parte holística, na parte física ele trabalha. E aí a gente começa a falar dos assuntos que a gente vai falar aqui hoje. Com Então tá você. bom. Boa noite. Obrigado, Ale, pelo esse convite. Satisfação enorme estar aqui com você. Já estamos aí na caminhada um pouquinho juntos, né? Academia, altos papos, expansão da consciência. E aí veio o convite para a gente conversar um pouquinho sobre o equilíbrio mente e corpo. Meu nome é Bruno Maier, tenho 34 anos, sou formado em Educação Física já há 13 anos praticamente, pós-graduado em treinamento desportivo, atuei em várias áreas da área do esporte e fitness, até que chegou o momento também do despertar, que foi num momento de dor, na verdade, quando meu pai faleceu de um câncer, onde eu entendi realmente a importância do lado emocional para o ser humano. Eu podia afirmar até uns 5 anos atrás que eu era voltado apenas pela parte estética da educação física, e hoje eu estou num outro nível de um personal que trabalha a parte mente também, tanto a parte científica, a parte da meditação, das técnicas que existem aí, até voltando um pouco para quem acredita do lado espiritual. Até então, eu me especializei em terapias holísticas, sou reikiano nível 3, trabalho com cristais, cromoterapia, barra de axe, alinhamento energético, radiestesia, entre outras. E agora estou me graduando agora numa pós-graduação em acupuntura. Mais 2 aninhos aí de estudo, para tentar completar aí os atendimentos do ser humano, que ainda fica um pouco distante do 100%, mas acredito que estou no caminho. Então, hoje a gente vai fazer um bate-papo voltando para as duas partes, tanto a mente, a parte espiritual e para o lado físico também, que é super importante. E É aí, isso, quando você Ale. acabar o curso de acupuntura, você vai querer começar outro curso, porque vai aparecer alguma coisa nova, e aí você vai para outra coisa, e aí você vai descobrir outra coisa, e depois mais outra coisa, e nunca vai parar. Não é Isso isso? é verdade. Eu coloquei na minha cabeça que eu nunca mais iria estudar. Na parte de pós-graduação, né? A parte de faculdade, essa parte, eu falei, não vou estudar mais, vou ficar nesses cursos de atualizações, as imersões. Só que depois de 10 anos exatamente, estou eu aqui De volta. fazendo, já estou no sexto mês da pós, já estou me preocupando novamente com o TCC, uma coisa que fez eu perder meu cabelo, literalmente, mas é isso. Faz parte, o conhecimento faz parte disso, não tem como fugir, ainda mais para a gente estar nessa área da saúde, na parte de conhecer o ser humano, tem coisas novas aí aparecendo para contribuir pro universo, né? Não é só para nós, não, para nossa família, para o universo em si. E quanto mais a gente vai se aprofundando nessa área de expansão da consciência mesmo, mais a gente quer falar disso. Eu e o Bruno, a gente conversa bastante sobre isso. A gente treina na mesma academia, que agora eu voltei a treinar força. Tô treinando já faz um tempo, mais de 2 meses já. Então, por favor, me parabenize por isso, tá? Mas eu tô É indo à o noite ego, agora, por isso que a gente não tá mais se encontrando. é o ego agora, falando, né? O ego gritando, quero parabéns, quero 5 estrelinhas na minha testa, por favor. Mas então, a gente conversa bastante sobre esses assuntos de expansão da consciência, de terapias alternativas, de questões relacionadas a como a mente influencia o corpo, como as nossas emoções têm o poder de comandar as nossas vidas.
E aí, por isso, eu convidei o Bru para falar um pouquinho sobre o trabalho dele, sobre o que ele faz nessa questão da parte mais holística e como isso está integrado à parte física, né? Como é tão importante cuidar do físico por conta da saúde do corpo físico, mas como também é importante cuidar da mente e das emoções, porque isso acaba naturalmente afetando toda a vida. Na verdade, são as nossas emoções que comandam tudo. E aí eu queria que você falasse, Bruno, um pouquinho sobre o seu trabalho mesmo hoje, o que você tem feito nessa área de personal, como é que você integra os seus alunos de personal com a parte holística, o que você tem feito nesse sentido para fazer com que a pessoa que te procura para melhorar a parte física, ou mesmo a parte não só estética, mas também de saúde física, como é que você consegue ajudá-la também na parte mais emocional do processo? Então vamos lá. Vou pontuar aqui como iniciou essa parte mente e corpo. Não tinha nada em vista, foi acontecendo. Atuava bem com muitos alunos na Zona Sul de São Paulo. Tive uma experiência assim. O público desses meus alunos lá era um poder aquisitivo bem alto, questão financeira, né, até pela região, onde todos eram executivos, administradores, aí tinha uma agenda também muito lotada, muitas faltas nos treinos, mas enfim. E tinham o melhor personal, puxando, né? O melhor personal, tinha as melhores nutricionistas, as melhores comidas, tinha tudo. E não atingia o objetivo no final do mês ali que eu estipulava, né? Então, acima do peso, ou acabava engordando, ou emagrecia demais. Isso aí foi impactando a minha vida de um jeito que me deixou frustrado como profissional de educação física. Falei, caramba, alimentação certa, treino certo e nada fluindo. Só quando a gente vira personal, né, a gente tem um aluno de personal, ele acaba tornando amigo mesmo íntimo, de desabafar ali na hora o que está acontecendo na vida, enfim. Aí eu descobri que estava um pouquinho mais além os problemas das pessoas. Não estava ali só na questão de uma horinha de treino. O que acontecia? As pessoas ali com questão financeira, empresa falindo, ou relacionamento, ou enfim, vários fatores emocionais e pessoais, né, afetando a vida dele. E, consequentemente, o objetivo ali de treino, a estética, não era atingido. Então eu comecei a estudar um pouquinho a parte da mente. Na verdade, comecei a estudar alguma técnica, alguma ferramenta que eu pudesse ali aplicar aos meus alunos, que eu não tivesse invadindo outra profissão, né? Não deixasse passar que eu era um psicólogo ou alguma coisa assim, para tentar melhorar. E aí foi quando eu fiz meu primeiro curso, que foi o aurículo, né? A acupuntura que utiliza do pavilhão auricular, que são pequenos pontinhos, 5 minutinhos, 10 minutinhos eu colocava e comecei a ter resultado. Chegando à conclusão que aí estava a chave do meu trabalho. Era começar a entender o ser humano como um todo e não deixar a parte emocional atingir a pessoa de uma forma que acabasse debilitando algumas coisas dela, que fosse o estresse, né? Nós sabemos que o estresse é um fator hoje comum entre todos os seres humanos, só que o estresse gera cortisol no nosso corpo, uma substância aí que não é muito boa, e acaba fazendo o quê? A pessoa pode treinar, fazer dieta, e ela acaba engordando só pelo fato de o corpo querer proteger ela. E aí o que acontece? O resultado não vem, as cobranças em cima do profissional que está vendendo o serviço vem também, e as cobranças do eu, né? O que está acontecendo comigo? E aí eu não durmo direito, a insônia começa a influenciar, as faltas, algumas pessoas descontam realmente na comida, tem algumas pessoas que realmente descontam na comida e na cachaça, né? Vamos falar assim, na bebida alcoólica, tirando outros fatores, às vezes até as drogas. Mas não falo nem drogas assim, maconha, essas coisas, às vezes até medicação de tarja preta ali para terceirizar os sentimentos dela, seja para dormir, seja para emagrecer, seja para ser feliz. Então hoje o meu trabalho é a busca realmente do equilíbrio entre mente e corpo. Para as pessoas que acreditam sim no lado espiritual e holístico, eu trago para essa parte das terapias. Para quem não acredita, eu continuo trabalhando também mais com a parte científica, né? O mindfulness, que é a meditação hoje,
o poder da gratidão, o poder da lei de atração, são coisas que estão aí bem numa crescente, né? As pessoas estão estudando bastante. Algumas pessoas famosas falam, então fica até um pouco mais fácil de lidar. Agora, para quem acredita um pouquinho mais no fora da caixinha, a gente busca nas terapias, né? Então a gente traz para isso, ou também recomendo que procure um profissional da sua escolha, seja um psicólogo, um psiquiatra, o que for, mas que tente fazer essa conciliação entre a mente e o físico, tá? É super importante esse fato aí, da pessoa também sentir a vontade, não numa cobrança. O personal pediu para fazer. Não, eu planto ali a sementinha e a pessoa começa a procurar o que realmente está deixando ela ali no momento de estresse, de ansiedade, até numa depressão. Essa parte é a parte do personal que eu estou trabalhando. Às vezes a Pode pessoa falar, ela desculpa. acha que mudando só a parte externa, né, o físico, e ficando mais marombada, enfim, os caras ficarem mais fortes, às vezes as pessoas acham que isso vai ser a solução dos problemas. E aí, de repente, você até consegue ficar assim, você começa a se alimentar direito, faz um treino direitinho, mas você se olha no espelho, acha legal, mas no fundo ainda existe um vazio, né? Então, existe também esse aspecto das pessoas procurarem a solução dos problemas fora. E aí, quando elas atingem o objetivo estético, físico, que elas querem, muitas vezes elas percebem que o problema não está ali. O problema, na verdade, está internamente, né? Então, a questão das emoções, de problemas mal resolvidos, questões familiares ou de relacionamento ou profissionais. E aí, por isso que, então, é também tão importante falar sobre esse aspecto do ser humano como um todo, né? Às vezes a gente quer resolver um problema físico sem se dar conta de que eu acredito que a maioria, ou se não todos os problemas físicos aparecem por conta de problemas emocionais. Então, por isso é tão importante a gente falar sobre as emoções, né? Tem gente que acha que é besteira falar sobre sentimento. Tem gente que acha que é besteira fazer uma terapia, ou procurar um psicólogo, ou procurar um terapeuta. E aí, quando acontece algum problema físico, a pessoa tem que resolver e muitas vezes só o tratamento médico não é suficiente. Hoje até a medicina tem estudado muito essas questões alternativas, né? De terapias alternativas mesmo, como a acupuntura, como outras terapias como o Theta Healing ou barra de Axis, enfim, o Reiki mesmo, por essa questão energética, para tentar resolver coisas que a medicina sozinha não resolve, né? Então a gente tem que entender que não é se medicando, porque o medicamento, como você falou, não deixa de ser uma droga. E a gente não depende de medicamento, a gente não nasceu para ficar tomando remédio a vida inteira, a gente não nasceu para ficar tomando remédio para dormir, ou para ficar tomando remédio para depressão, ou para ansiedade, enfim. Então é preciso que a gente consiga encontrar o alinhamento e encontrar dentro de nós mesmos o caminho para conseguir ter a vida que vai passar por dificuldades, que vai passar por alguns obstáculos, mas encontrar dentro de si as respostas, né? Não é o remédio que vai fazer com que você resolva a sua vida, enfim. Esse ponto do remédio é crucial para o meu trabalho, né? Eu tento evitar que o meu cliente, o meu aluno, ele entre na parte da medicamentosa, né? Eu tenho um caso na minha família, minha irmã, né, entrou numa síndrome de pânico, de ansiedade bem severa, não estava dando conta sozinha, realmente não. E eu conhecendo um pouco ela, eu sei que ela não ia dar conta. Aí sim, eu falei, olha, entra na medicação, dá uma amenizada nessa crise e eu vou te tirar, né? Eu não, né? Ela mesma vai se tirar dessa crise, mas ela não pode servir de muleta essa medicação para ela, porque a pessoa vai ficar ali numa zona de conforto, né? Se tirar a medicação, lógico, vai dar uma surtada, mas tem que ir desmamando, tirando aos pouquinhos a medicação até conseguir caminhar com as próprias pernas. Desde 96 tem uma lei para implementar as terapias holísticas, já está começando, mas ainda não está 100%, de ter as terapias holísticas em postos de saúde, né, no SUS. Para quê? Para curar as pessoas antes de ficar doente. Então é o que o terapeuta holístico ele faz, ele cura as pessoas antes de ficar doente. Então ele vai curar do emocional dela para não tomar medicação. Mas hoje, você sabe muito bem que a indústria farmacêutica hoje o mundo capitalista vive em torno do dinheiro. Então hoje não estão liberando esse decreto aí para ter as terapias dentro dos serviços de saúde públicos. Para quê? Porque tem toda uma questão envolvida aí. Nem um pouco. Né? Então o que acontece?
Hoje, infelizmente, os médicos, eles não estão preocupados. Você está tendo uma ansiedade por quê? Ah, minha ansiedade vem no meu trabalho. Ok, então vamos solucionar o problema trabalho para que você possa diminuir essa ansiedade. Não, ansiedade, toma um remedinho, acabou a ansiedade. Ah, eu tô com depressão, toma esse remedinho para ser feliz. Ah, não consigo emagrecer, toma esse remédio para você emagrecer. Então, hoje os médicos estão terceirizando toda a fisiologia do seu corpo com medicação. E se você, lógico, tiver uma consciência, né, tiver num patamar um pouco acima, você consegue dar conta disso sozinho. Você consegue se curar da sua depressão sozinha, lógico. Como eu falei, existem várias etapas. Você tem que estar num grau bem acima disso, sair daquela zona de conforto, porque aí entra naquela coisa do vitimismo, entre outros fatores. Mas você tem o poder de curar o seu corpo, né? Tem o documentário no Netflix que fala sobre muito isso. Você curar seu corpo de uma dor ou de uma crise de ansiedade, até de uma depressão. Mas o ser humano, como eu também sou, a gente quer às vezes uma coisa bem imediata, né? Dor de cabeça, remédio, toma. Não quer parar para pensar para ver da onde está vindo. Ah, minha dor de cabeça é porque eu não dormi direito, eu tô cansado, é só deitar, dormir um pouco e sua dor vai passar. Não, a gente quer uma coisa imediata, toma. Como chegou agora no final do ano, os processos de projeto verão, todo mundo tomando medicação aí para emagrecer, para ficar forte. Para quê? Para chegar num determinado dia do ano, aparecer ali com um corpo bacana. Visivelmente para quem? Para ele ou para os outros? Não, ele está fazendo isso só para os outros. Ele não está pensando para ele, né? Ah, eu tô bonito com o meu corpo. Não, eu vou ficar forte porque eu vou estar igual a todos ali no ambiente que eu vou viajar. Então, hoje, a minha preocupação realmente é do pescoço para cima. O meu treino hoje é do pescoço para cima e o corpo físico, a consequência é desse resultado. Você está bem aqui com essa máquina aqui que é o cérebro, que dá para fazer um filme de terror se ele quiser, porque a gente não para de pensar em um minuto. Mas o pescoço para cima hoje é o mais importante para o bem do ser humano. E como você falou, eu acho que hoje, né, até eu vejo também muitas notícias sobre essas pesquisas que eles têm feito e implementar essas terapias alternativas em hospitais públicos. E eu acho que isso se deve muito ao fato das pessoas estarem buscando informação. As pessoas hoje, elas querem saber mais como fazer as coisas por elas mesmas. Então, elas procuram muito mais terapias, elas procuram muito mais coisas alternativas, apesar de sim a indústria farmacêutica ainda hoje ser uma indústria poderosíssima e por esse motivo talvez as pessoas se sentem talvez não suficientes para curar os seus próprios males e aí por conta de até propagandas mesmo tem a ideia de que é o remédio que vai resolver o problema e aí e elas às vezes causam até empecilhos para essas leis serem aprovadas e tudo mais, mas eu acho que a internet hoje também propicia para as pessoas um canal e um campo de informação muito vasto, onde as pessoas que querem realmente se curar e que querem buscar formas alternativas, eu acho que elas podem procurar informações, porque hoje muita gente divulga coisas diferentes, muita gente divulga terapias novas e desconhecidas que até então ninguém conhecia e hoje vem muita gente falar sobre Theta Healing, sobre barra de axis, sobre acupuntura mesmo. Eu já fiz acupuntura e acho que funciona muito, assim. E apesar de acupuntura, por exemplo, não ser uma coisa nova, as pessoas, eu acho que hoje procuram muito mais do que antes. Eu acho que justamente por também começar a entender que os medicamentos, eles resolvem um problema de forma pontual. Assim como você comentou o caso da sua irmã que precisou tomar remédio, eu também sou dessa opinião, de que você pode tomar remédio num momento muito crítico, mas que em algum momento você vai ter que... Você não pode ficar dependente do remédio, você tem que se libertar disso de alguma forma. Então, se está num pico muito problemático, aí sim. Mas a partir de um determinado momento, você precisa encontrar outras maneiras de resolver e de lidar com esse problema, porque você não pode ficar dependente disso. O seu corpo não pode se acostumar a uma substância química que não faz parte dele. E aí você pode até causar outros problemas em decorrência de um medicamento para, sei lá, depressão, por exemplo. Você pode acabar afetando outros órgãos e aí vira um problema ainda maior. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre como funciona as terapias que você faz, principalmente a terapia de alinhamento de chakras. Fala um pouquinho pra gente
sobre o que são chakras, assim, e como funciona essa terapia. E as outras terapias que você faz além dessa parte física, além da parte de personal, enfim, conta um pouquinho pra gente. Então vamos lá. As terapias holísticas são a parte energética das pessoas, né? Então é difícil para algumas pessoas entenderem porque não é visível, né? Não é palpável. Ah, eu vou cuidar do chakra da Alê. Não vejo, não tô palpando. Não dá pra ver, né? As pessoas não creem muito, né? Só que existe, funciona, e se a pessoa desse 1% só de atenção para esse lado dela, a vida dela ia melhorar muito, relacionado à saúde, a emoções, a sentimentos, tá? Vamos pegar o princípio, né? Eu sou reikiano, nível 3. Acima disso você tem que fazer o master, né? Vamos dizer assim, que é o que você pode começar a iniciar outras pessoas no reiki. É como se você pudesse dar o curso para iniciar outras pessoas. Eu acredito ainda que não esteja no meu momento, então eu parei no nível 3 ainda. O reiki trabalha com a energia vital, né, uma energia do universo. O reiki ele não tem uma proposta de conotação religiosa, ele não tem a frase, né, Namastê, que é um agradecimento dos reikianos. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Então, independente se eu sou espírita, se você é evangélico, o meu Deus respeita o seu e vice-versa. E a energia que vem é uma energia universal. É a energia que vem lá de cima, não importa no que você acredita. E ela tem o poder de restabelecer essa sua energia, que vai acabando durante o seu dia, como fosse um combustível diário, né? Então você vai lá, enche seu tanque, tem seu dia, e vai acabar desgastando aos pouquinhos. Se você consegue manter um padrão de vibração elevado, ela vai ficar um pouco melhor até o final do seu dia. Se você tiver um pensamento negativo, né, forma os pensamentos, muita coisa de ruins na sua cabeça durante o dia. Então, não agradecer, só reclamar e outros fatores, ela pode acabar mais rápido e chegando no momento que você entra numa fadiga, numa exaustão mental sem explicação. Né? Então você fica cansado nesse seu dia, muito sono, às vezes não está relacionado só ao seu trabalho ou só apenas pela sua noite mal dormida, e sim pelo um desgaste energético que você não está entendendo por que está acontecendo. Né? Então o reiki ele serve para isso, para restabelecer essa energia vital e realinhar todos os seus chakras. O que acontece com essa energia vital? Né? Antes de a gente entrar primeiro na parte do chakra. A energia vital ela pode ser também sugada por outras pessoas. Né? Então, se você está num ambiente que as pessoas são super negativas ou que ficam assistindo jornal o dia inteiro, que vivem na energia do medo, da dor, do desespero, ela acaba te sugando porque ela está ali vivendo isso, ela vai se aproximar de você e ela está em déficit. E só o fato de ficar perto de você, se você não souber filtrar essa energia, você pode ser afetada com isso. Então, aquela sensação, nossa, fiquei perto da Alê hoje e saí 10 minutos com ela, saí acabado. Exausto. Tá aí uma explicação bem simples. E uma coisa também, um local que você percebe isso é em velórios, né, em cemitérios, velórios e até em hospitais. Fica lá com um acamado 5 minutinhos, você não quer ficar mais, porque a energia é muito pesada lá dentro, porque as pessoas querem sua energia boa. Não de uma forma... que a pessoa é ruim. Às vezes sem maldade até. Sem maldade, ela não sabe também, ela não tem esse poder ela não tem esse conhecimento também e acaba te afetando. Só que quem está procurando essa expansão da consciência, né, esse despertar espiritual, ela é mais afetada por essas pessoas, até pelos ambientes. Então existe, né, outro dia a gente pode até marcar uma live para fazer só de falar de proteções energéticas, de cristais que utilizam, ficar no bolso, né? São outro tema aí bastante interessante. E voltando à parte do chakra, do reiki, o reiki ele serve para cura também, né? Se for do seu merecimento. O reiki, que é uma técnica de imposição de mãos nos seus chakras, temos 7, né? Temos mais, mas os 7 principais a gente trabalha. Isso, que rege ali da base da coluna até acima da sua cabeça. Então temos 7, que ele vai fazer o quê? Ele vai realinhar, reequilibrar, reabastecer essa energia que foi acabando durante o seu dia ou durante um período. Mas eles vão perguntar, Bruno, minha energia vital todo dia vai diminuindo? Sim.
Mas existem outras ferramentas sem ser o reiki, porque quem não é reikiano não consegue se auto-aplicar também. Existem outras ferramentas como a sua oração antes de dormir e eu acordar, né? A oração que eu Meditação faço, também, né? meditação, né? Yoga, tem várias ferramentas sem ser o reiki que restabelece sua energia vital. Até uma fitoterapia, né? Um chazinho ali específico com algumas ervas também pode restabelecer sua energia. Mas o que acontece? As pessoas, ela não, como não tem conhecimento, ela sempre acha que é do dia dela, é normal acontecer aquilo com ela. Só que se ela entender um pouquinho mais de energia, as coisas começam a fluir melhor, né? Então a gente fala de doença, né? Ah, doença. Pô, fiquei gripado essa semana. Legal, tomou remédio? Tomei. Mas o que acontece? Na outra semana o resfriado volta, né? Vou falar uma coisa também, mulher. A mulher, ela sempre, assim, é comum entre mulheres ter infecção urinária, né? E recorrente, vai e volta, e a pessoa não tem. Ah, meu, já tomei remédio, já fiz, já tá voltando. Se a pessoa parar um pouquinho para entender, será realmente que essa infecção ou essa dor que está sentindo de garganta tá no físico mesmo ou tá um pouquinho além? Por quê? Toda doença começa no plano emocional e espiritual. Então, já vem avisando a você, o corpo, ou seja, qualquer dor no corpo é sinal de algo que está errado. Sentiu uma dor no estômago? Foi leve, mas está errado. Então, são sinais que o corpo está falando para a gente, o corpo, o universo, ou no que você acredita, que algo não está em equilíbrio. Só que a gente não dá atenção. Vamos pegar o fator da dor de garganta. Dor de garganta, tomou umas pastilhas, passou. Semana que vem volta. Ah, meu, agora piorou um pouquinho, teve que entrar com um antibiótico. Tomou 7 dias, vamos pegar um antibiótico de 7 dias, melhorou, foi embora. Na semana que vem volta, mas só que volta muito mais grave, entra na parte de injeção. Pô, se 3 semanas foi e voltou, algo tá errado. E os chakras, eles falam bem disso. Nós temos chakra 7, começa no coronário, bem aqui acima da cabeça, tá? Temos o frontal, que é o terceiro olho, no caso, bem na região da testa. O laríngeo, região da garganta. Cardíaco, coração. O plexo solar fica bem na boca do estômago. Umbilical, na região do umbigo. E o básico, se fosse olhar interno, bem da base da coluna, ali no sacra. Então vamos falar bem ali na parte dos genitais, do pubis ali. Então cada chakra, ele corresponde a alguns órgãos do corpo. Né? Então o chakra da garganta é responsável pela garganta, entre outros. Coração pega o pulmão, coração, entre outros. Estômago, plexo solar. A parte do básico, toda a parte de sistema reprodutor, urinário, entre outros fatores. Agora eu quero que vocês imaginem como que funciona os chakras. Os chakras são vórtices de energia, né? Então como que fala? Vamos imaginar ventiladores. Cada um girando numa velocidade. Vamos pegar assim, hélice. Ventiladores, hélice girando no decorrer do seu corpo. Eles estão emanando energia para aqueles órgãos responsáveis. Uns giram mais rápidos, outros giram mais lentos, cada um no seu equilíbrio. Só que acontece, os chakras são bloqueados devido aos nossos sentimentos negativos ou algumas situações. Então, medo, raiva, inveja, até o ciúme. Se o ciúme for um ciúme possessivo, ele acaba interferindo. Então, tudo que estiver dentro do equilíbrio, o chakra funciona. Passou desse limite, começa a interferir na energia do chakra. Vamos imaginar também um rio fluindo, a água dele. Começamos a jogar pedras, começa a interromper essa passagem de água, até que chega um momento que vai parar. Ou seja, se um chakra ele é responsável por um órgão, vou pegar aqui o da garganta. Então, o chakra laríngeo é responsável pela minha garganta. Eu sou uma pessoa que fica engolindo muito sapo. Eu sou uma pessoa que guardo muita coisa pra mim e não falo. Toda essa energia que eu não falo, que eu engulo esse sapo, ela fica somatizada na região da garganta, na região do chakra laríngeo. Se eu não transmutar essa energia, se eu não passar com o Bruno para fazer um reiki, se eu não tomar um chazinho, se eu não fizer alguma coisa, eu me perdoar, ou eu me confessar na igreja católica, né? O que você achar melhor, uma hora vai explodir esse sentimento. Aonde vem a doença física?
Enquanto tiver numa doença totalmente controlada, beleza, vai tomar medicação, vai falar, vai passar no terapeuta, vai falar o que está guardado, vai transmutar, vai ressignificar toda essa energia e vai solucionar esse problema. O ruim é quando isso aí fica uma coisa bem crônica, né? Então agora eu volto lá na parte do meu pai. Meu pai faleceu com um câncer de garganta, né? Meu pai era fumante, meu pai bebia também, então tinha esses fatores físicos para potencializar, mas acho que também tem outros fatores, como a gente acredita nessa parte energética, e no decorrer da doença dele, o que aconteceu? Nós descobrimos, né, na fase terminal dele, ele chamou cada um para conversar, não sei se foi, né, no meu caso foi pedir uma desculpa, um perdão, porque meu pai foi totalmente ausente, para minhas irmãs, minha mãe que era separada dele também conversou, mas quando chegou com a mãe dele, ele revelou isso para ela, que ele morreu aos 51 anos, que ele tinha uma mágoa dela desde os 5 anos de idade. Ou seja, ele guardou uma mágoa durante mais de 45 anos da vida dele. Né? Também teve todos esses fatores da bebida, mas assim, no ponto energético, no fator energético, isso foi crucial para ele potencializar essa doença nele. Por quê? Guardou um sentimento que magoava, que doía para ele, e ele achou que estava resolvido. Mas o que acontece com a gente? Deixa pra lá, já passou, sempre assim, né? Já não vejo mais, já fui para outra cidade. Ou seja, meu pai cresceu, tá bom, eu era criança, estava certo, eu estava errado, mas era bem nítido. Por que acontecia? Meu pai falou que minha avó, era sempre meu tio, o bajuladinho, e meu pai ficava de escanteio. Meu pai sempre fazia as coisas para minha avó, e o bajuladinho era meu tio. Mas o que acontece? Na vida adulta, era isso também. Isso eu analisando agora de fora. Mas para mim, beleza, né? Já passou. Pro meu pai também. Agora eu sou adulto. Só que isso aí foi acumulando. E acho que na hora que ele teve que resolver as pendências dele, para ele seguir a vida dele, para seguir a vida dele em paz ali, não teve a cura física, mas sim emocional, ele foi e revelou para minha avó. Foi tarde? Talvez sim, mas para ele resolver a pendência dele nessa vida, foi ali naquele momento, ele não vai ter que resolver isso numa próxima com ela. Né? Então, esse foi também a chave para o meu pai, para eu estar nesse trabalho aqui que eu faço entre mente e corpo, espiritual e holístico também. Então, o chakras, ele fala muito sobre a gente. Né? Vamos pegar o coronário aqui. O coronário é totalmente seu lado espiritual, né? No que você acredita. Como se fosse um portal para o seu lado espiritual. Sua intuição vem tudo por cima. Então, por isso que o coronário está aqui e o terceiro olho está aqui. Aqui é a intuição, para quem... os médios que podem ter a clarividência, quando eles não enxergam pelo olho físico, eles enxergam pelo terceiro olho, e o coronário, que é totalmente seu lado espiritual conectado, como se fosse uma antena, né? O meu está bem evoluído já aqui, né? Teve que ter um carocinho que já está, né, expandindo, brincadeira. Então, é o contato. Se esse chakra tá bloqueado por um desespero, a separação do todo, então quando a gente fica meio em Nárnia durante o dia, sabe? A gente tá com um pé aqui, um pé lá. A gente não entende onde a gente tá. Não tá presente. Não tá, a gente tá aéreo, a gente tá viajando. Então, esse chakra bloqueado não permite que você tenha esse contato no que você acredita, em Jesus Cristo, no seu mentor, no que for. Não vai vir para você. Aonde começa a diminuir a sua fé, todos aqueles fatores que começam a entrar numa crise de pânico, né? Para quem é uma pessoa que tem um lado espiritual muito evoluído, quando não tem essa conexão, começa a se sentir perdido. E que uma coisa que eu falo, quando você começa, por uma situação de desespero, você começa a diminuir sua fé, é muito complicado, porque aí começam os pensamentos suicida, desculpa. Porque você está sem conexão com o seu lado espiritual. Então, é um alerta. Pera, tá acontecendo alguma coisa? Não tô conseguindo rezar direito? Não tô conseguindo meditar direito? Tenta analisar de uma forma geral. Se não conseguir ter resposta, procura um profissional. Profissional que eu falo, desde um centro, uma igreja católica, o que você acreditar. Um terapeuta que trabalha com alguma técnica. Para tentar fazer esse desbloqueio, para que você volta a ter esses pensamentos positivos. E, ao contrário, temos o coronário,
temos o básico. O básico é você aqui na Terra, né? Então tem um lado espiritual que é o coronário e o básico lá na coluna, na parte dos genitais, é o terreno. Ou seja, você nem pode estar muito aqui em cima, nem muito aqui embaixo, né? Então tem muitas pessoas que vivem... Acho que já tivemos essa conversa na academia. Muita gente vive no mundo da gratidão, do tudo é luz, tudo é paz, só que não é bem assim, né? Não adianta você ter todo esse... Não é só isso, né? Não adianta você ter todo esse lado de evolução espiritual e deixar seu carro aberto que vão roubar seu carro, né? Então tem que ter os pés aqui e o pé lá. Só que esse chakra básico bloqueado, ele puxa mais pro lado materialista da pessoa. A parte da luxúria, do perfeccionista, do orgulho. Então, já foge um pouco do espiritual. O básico também. Então, por isso que tem que ter o equilíbrio entre todos os chakras, né? Então, é um alinhamento perfeito. Quando você bloqueia esse chakra aqui, por exemplo, o frontal, provavelmente, não é 100%, o coronário e o laríngeo vai estar bloqueado. Ah, o cardíaco, o coração está bloqueado, o frontal e o plexo estão bloqueados. Então, se você deixar uma coisa bem crônica, que nem uma doença, você não trata logo no início, quando você vai ver, todos os chakras estão bloqueados e você está no começo de uma depressão, porque nada está fluindo e as doenças estão chegando. Aí começam os questionamentos, que minha vida não tá boa, que minha vida nunca dá certo, que eu só tenho doença, que eu só atraio a doença. Só que às vezes está dentro de nós, nossa própria cura, que a gente não conhecendo dessa parte energética, a gente não dá conta do recado. Tá? Então a parte dos chakras é isso. O Reiki estabelece isso, esse equilíbrio, só que você consegue estabelecer com outras ferramentas sem ser essa técnica. Mas é super importante saber um pouquinho de cada chakra. Mesmo você não tendo conhecimento, se você saber cada cor de chakra, você consegue colocar um alinhamento no seu corpo. Pelas cores. Ah, vou usar amarelo. Ah, de amarelo eu me sinto bem. Por quê? Ah, porque eu tô muito com o meu ego muito lá em cima e o plexo trabalha totalmente com o nosso ego e o amarelo é do plexo. Ou seja, dá uma melhoradinha no seu estado emocional sem você saber. Né? Às vezes até o preto não tem nos chakras. Mas às vezes é uma cor super importante para você utilizar. Uma cor super importante para você utilizar, o preto, não é no velório. O que as pessoas fazem? É ao contrário. Usam preto no velório e branco no ano novo, vamos dizer assim. A cor preta, ela é muito densa, ela capta muita energia. Ou seja, se você usar no velório, só tem pessoas, infelizmente, tristes, negativas. Né? Negativas. Naquela hora, negativas. Naquela hora. Agora, se você usa o preto no ano novo, todo mundo feliz, desejando prosperidade e abundância, abraços abertos e abraça bem energia para nós. Só tem coisas curioso, que a gente... não sabia disso. São coisas que, pra gente que estuda, você fala, meu Deus, eu nunca usei branco, né? Lógico, tem as cores amarela, o vermelho para cada objetivo ali, mas o preto significa muito para as pessoas. Ah, preto. Pô, no casamento também deveria usar preto, só que vai usar preto numa igreja. Não bate por toda uma crença que vem da sociedade. Mas se você analisar essa parte, é super importante. Tá? Então, as cores, os chakras, os cristais, tudo funciona, mas se a gente ficar aqui, a gente não vai dar conta, Lê. Vamos fluindo. Mas se ficar alguma dúvida sobre chakras, deixa aqui para ler ou me adiciona lá no meu perfil e a gente vai bater um papo. Fala aí seu perfil para o pessoal te acompanhar. O meu perfil de terapias da parte espiritual e holística é Bruno Maier Oficial, tá? E o do lado do personal é personal holístico, tá? @personal holístico, que também tá a parte de atividade física, principalmente, e a parte de tratamentos, de técnica. Não posto treinos, não posto rotinas de treino, porque eu acho que cada um é individual, então quem quiser tem que procurar no particular pra gente conversar melhor, tá bom? E você atende aqui em São Paulo, certo? Atende em São Paulo, principalmente na Zona Leste. Região Moca, Tatuapé, Anália Franco. E eu moro mais pra cá, né? Mas pro Fundão também atendo. Itaquera, Aricanduva, Carrão, Penha. Mas o foco mesmo, eu tô ali no... A minha sala de atendimento fica em Itaquera, próxima à Arena Corinthians. Tá? Algumas técnicas eu também atendo domicílio. Algumas. Devido o ambiente que eu preciso para estar realizando. Tá bom? Entendi. Bom, tem algum assunto que você quer falar específico aí? Senão eu tenho uma outra pergunta. É sobre os chakras? É sobre chakras? Não. Não. Então vamos falar sobre as barras, que a gente entra mais um pouquinho
das terapias, depois a gente vai para a parte do personal, para a parte física, tá bom? Então vamos lá. A barra de Axis é mais uma técnica nova, que aí tá no... Ela é nova aqui no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos já ela é bem antiguinha já. É uma técnica de cura quântica, tá? São toques com as mãos, 32 pontos tocado na sua cabeça, que serve para transmutar todos os seus medos, seus traumas, né? Somente traumas e é o foco das barras. Porque acontece, você não, a técnica não vai fazer com que você esqueça o seu trauma. Não vai ser apertar um botão aqui e acabou, você esqueceu. Não. Ela vai fazer com que você entende o seu trauma de uma forma diferente. Né? Eu sempre dou essa explicação com a traição. Quem foi traído, gente, independente do que seja, não vai esquecer. Ninguém tem amnésia aqui, ninguém vai dar um delete aqui, o Ctrl del, ninguém vai esquecer. O que você não pode mais é se machucar com esse acontecimento. Então, carregar a emoção, né? As barras, a gente fala que é correr as barras. Então, são 32 pontos que abordam praticamente todos os fatores da sua vida. Então, desde alegria, tristeza, gratidão, paz, calma, dinheiro, criatividade, entre outros. Tá? Lógico, tem gente que fala, Bruno, deixa o dedo no dinheiro aí, ó, porque não tá fluindo. Só que a crença pro dinheiro, como eu tinha também, e às vezes até ela volta, é que umas vezes eu acho, não mereço tanto dinheiro, eu não mereço abundância, eu não mereço, porque eu sou um cara totalmente espiritual, o dinheiro não combina comigo, com a parte que eu prego, então... Só que isso vem lá dos ancestrais, né? Dos ancestrais e da sociedade também. Então eu tive que fazer algumas técnicas para trabalhar essa crença do dinheiro. Ou o dinheiro entra e sai, nossa... trabalho, né? Faço todo um esforço, entra o dinheiro, da mesma forma que entra, ele sai. Só que não sai com coisas boas, ele sai com umas coisas que você fala, não acredito, meu carro quebrou de novo, ou, nossa, vou ter que pagar com remédio. Por quê? Você tá num ciclo vicioso de pensamentos, de crença, que fazem voltar isso para você. Né? Então, tudo sobrou... que você ganha, vai. Sobrou R$1.000. Pô, se sobrou R$1.000, agradeça. Pô, sobrou R$1.000, vou guardar, vou investir, vou fazer outra coisa. Eu era assim, sobrou R$700 na conta. Falei, meu Deus, esqueci de pagar um boleto. Só pode. Não ia sobrar. Ou seja, daqui a pouco meu carro quebrava, ou eu ficava doente, tinha que comprar uma medicação, ou em casa, ajudar, enfim. Então você fala, como assim eu tô vivendo um ciclo vicioso de pensamento? Se sobrou, porque eu trabalhei mais esse mês, não porque eu deixei de pagar, ou porque ainda vai quebrar meu carro. Então, as barras servem para trabalhar todas essas crenças. Então, esses 32 pontos, eles são tocados na sua cabeça, que são pontos estratégicos, né? Espalhados na sua cabeça, que vai trabalhar cada parte. Lógico, depende do que você argumentar comigo, ali na nossa anamnese ali de início, eu vou ficar mais tempo em algum ponto ou não. Bruno, eu tenho muita tristeza. Tá, vamos lá trabalhar mais tristeza. Vamos ficar, né, mais focado nisso, na gratidão. Bruno, eu sou muito nervoso, eu sou isso. Vamos ficar mais na paz, na gratidão, na bondade. E assim a gente vai trabalhando. As barras, vamos imaginar assim. Vou contar um pouquinho a história, porque o rapaz criou essa técnica, né? Então tem o Dan Heer, que é o rapaz que sofreu na vida. Foi ele que sofreu demais. E o Gary Douglas foi o cara que ajudou ele a canalizar essa técnica, né? Então veio lá de cima essa técnica e canalizou para ajudar aí o mundão. Ele era uma pessoa... que eu peguei o exemplo do dinheiro, é um cara que ele era corretor de imóvel, então ele tinha altos e baixos. Tinha mês que ele tinha muito dinheiro, vendia muito, e tinha mês que ele não tinha nada. Né? Então também faltou o quê? Um pouco de estratégia financeira para ele. Só que a gente também não pensa assim, não dá para julgar o que ele fez com o dinheiro dele ou não. Mas, se a gente sabe que tem altos e baixos, a gente tem que se programar. Mas enfim, aqui não é o ponto de a gente pegar isso. Mas assim, ele tinha altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, só que ele chegou um dia da vida dele num quarto, eu não lembro a metragem, não sei se era um cômodo só, não sei se era 5x5 ou 10x10, com o filho dele comendo sucrilhos. E aí ele começou a questionar o universo se realmente era aquilo a vida dele. Então eu vim para o mundo, eu nasci para isso, para sofrer, para ficar com meu filho numa miséria, para ficar aqui comendo sucrilhos, aonde ele começou a ter uns insights do universo, vamos dizer assim, sobre os questionamentos da vida dele. E um dos temas que a gente utiliza, vamos assim, não é umas frases para a gente
pontuar nas bases, se você fala, Bruno, o que eu faço para ganhar dinheiro? Eu vou responder para você, o que é mais possível? Eu não te dou a resposta, eu faço você se questionar. Pera, o que é mais possível? Eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que investir em outra técnica, eu tenho que vender outro produto? Eu não sei, mas a gente quer questionar você a procurar algo dentro de você. E as técnicas fazem isso. Ela faz você como fosse aflorar, né? Como fosse vir à tona o que você precisa saber. Né? Então tem um decreto das barras que quando você tiver... falam que é para fazer 10 vezes ao acordar e 10 vezes ao dormir. Que é um decreto que fala assim, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tá? Então você repete 10 de manhã e 10 à noite. É bem impactante. Eu já faço. Não faço com essa rotina já, mas toda vez eu faço isso porque a gente dá um alívio aqui dentro, os pensamentos começam a fluir, você fala, meu, caramba, às vezes a resposta estava ali na frente e você não deu atenção para isso. Então, as barras, foi então que chegou nesse ponto desse rapaz, que ele estava o quê? Com o suicídio programado, com data e tudo mais, para cometer esse ato que, né, pra gente que acredita no hospital, é a pior parte, é o fim, né, de uma vida que estava sem escolhas. A escolha dele estava certa para ele naquele momento, mas lá na frente ele ia saber que fez a coisa errada. Mas então, assim, universo, na hora que bateu o desespero, ele questionou e começou a vir esses insights, né? Então, o que é mais possível que ainda eu não percebi? Então, o universo está te mostrando, a Ali trabalha muito isso nos posts dela, nos vídeos, né? O universo está te mandando informação a todo minuto. E você não dá atenção, porque não achando que é loucura, que não tem nada a ver, que é coisa da sua cabeça. Não, o universo está aí. Certo, Lê? Exato. Não, e às vezes tem também muito esse impacto que você falou do merecimento, isso também é muito importante, as pessoas se acreditarem merecedoras. Porque se você não se acreditar merecedor, nada do que você quer vai chegar. Porque, afinal, isso pode até ser inconsciente, né? E eu acredito que as barras talvez ajudem até nessa mudança de pensamento, de crenças que te fazem ir para trás. Mesmo essa crença que você comentou, do dinheiro entrar mais, eu mereço que o dinheiro entre mais. E não por que eu tenho que ficar pensando que alguma coisa vai acontecer e aí acaba acontecendo, quebra seu carro, você tem que pagar uma multa, ou alguma coisa acontece e aí o dinheiro que entrou vai. Então, eu acho que a crença do merecimento é uma coisa, com essa afirmação diária, de manhã e à noite que você comentou, é uma coisa que deve ser trabalhada para que a gente acredite mesmo. E aí, através das nossas crenças, as coisas acabam acontecendo, né? Porque, então, as barras, então você vai fazer o quê? Você simplesmente vai deitar e vai relaxar. Se você quiser conversar comigo, você vai conversar, mas eu, terapeuta, nunca vou puxar conversa com você. Lógico que 99% das pessoas dormem na sessão e acordam. O terapeuta, ele não dá um feedback no fim da sessão, olha, foi isso, aconteceu isso. O próprio cliente, né, eu não falo mais, assim, eu tinha essa coisinha de falar, o meu paciente foi embora. O paciente é quem vai para o hospital que está com dor. Então, são clientes, né, então até muda também você que é dentista. Tirando o médico... Meu, é tudo cliente, nada de paciente. O paciente está doente, está com dor. Tá? Então já muda isso também. Já até puxando aqui, relação a dinheiro também. Quanto que é o valor da sua consulta? Fala assim, a troca de energia é R$100. A palavra valor e dinheiro deixa muito uma crença também. Então, troca de energia. Você está me pagando com a sua energia, que seria, né? E você está me pagando com a sua energia, que é o dinheiro, e eu estou te dando o meu serviço, que é outra energia. Então fica uma coisa muito bacana. Tá? Então simplesmente você vai deitar na maca e vai relaxar. E eu vou pontuar esses pontos. Vai durar em média de 1 hora e meia a sua sessão. E você vai acordar plena, linda, brincadeira. Às vezes acorda num alvoroço total, porque acontece muita coisa na sua sessão. Tem pessoas que apenas relaxam. É como a técnica diz. Ou pode ser, a sua vida vai mudar de uma forma incrível, ou você vai achar que foi uma massagem relaxante. Porque as suas percepções, as suas modificações, alterações que vai ter no seu corpo, na sua crença, em tudo mais, vai ser no decorrer dos dias, né? Então, quando
quando aplica as barras em você, você tem essa energia no seu corpo, vamos dizer assim, durante 7 dias. Por isso também que não tem um pacote. Não tem um pacote, faça 10 sessões e você consiga atingir seu objetivo. Você vai se autoavaliando e você vai se dar alta. Bruno, eu vou precisar de mais uma sessão. Faz mais uma. Bruno, eu vou dar mais 15 dias para eu ver como eu me sinto. Nossa, Bruno, eu preciso de mais uma. Faz, olha, Bruno, eu estou muito bem, eu vou dar um tempo. Se eu precisar, eu volto. Então, a terapia holística não tem pacote para você atingir seu objetivo. É o decorrer do dia, a sua reforma íntima, é você começar a olhar para dentro de você e também curar os seus defeitos, como todos nós temos. Bruno, eu sou orgulhosa, eu sou ciumenta, eu sou isso, então tem que pontuar isso também fora da sessão, né? Posso passar alguma lição de casa para estar fazendo, mas a pessoa também tem que querer mudar em casa. Tem que mudar na rua, em casa, né? Sair da sessão e discutir no trânsito, né? Então são vários fatores. Então tem pessoas que na técnica que conseguiu até perdoar o pai, né? Foi uma dos meus rendimentos mais impactantes. A pessoa não parava de chorar. Quando ela voltou, falou, você não acredita? Eu falei, o quê? Eu perdoei meu pai durante a sessão. Eu falei, mas foi do coração? Ela falou, tô chorando até agora. Eu falei, realmente foi impactante, foi profundo. Tem pessoas que curam medo de água, que teve trauma de água, de nadar, de mar. Tem pessoas que tinham medo do novo, lógico, tem uma oportunidade de trabalho enorme, tá tudo para ela e ela não tem medo, então ela não vai, ou ela já teve outro trauma, né, relacionado a concurso público. Já fui em 5 concursos e nunca passei. Vou fazer mais um só por fazer, porque eu nunca entro. Então as barras servem para esse tipo de crença, tanto do lado afetivo, profissional, enfim, da sua vida em geral. É uma técnica super válida para quem quer conhecer um pouquinho, né? Tem terapeutas espalhados pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, então é só procurar que vocês vão encontrar aí um facilitador para te ajudar nas barras de Axis. Muito bom. E, Bru, acho que a gente agora tem 10 minutos. Deixa eu ver aqui quanto tempo faz que a gente começou. Talvez menos até. Já passou tudo isso? A gente tem... Já são 8 para as 9 já. A gente tem mais então 5 minutos. A gente pode fazer outra, porque eu adorei esse assunto. Na verdade, eu adoro esse assunto. A gente pode fazer outra só para falar dos cristais, que eu sou super interessada nesse assunto e não conheço muita coisa. A gente pode, enfim, combinar outra para aprofundar em outras coisas mais específicas. A gente conversa depois e define outra data. Mas hoje, então, encerra pra gente falando um pouquinho da parte física e dando seu recado final, assim, que você pode orientar para as pessoas nessa busca da cura emocional e física, enfim. Então tá. Vamos lá agora para a parte de como emagrecer até o final do ano. Brincadeira. Tem um mês aí ainda. Tá me escutando? Eu tive que tirar meu fone por causa do carregador. Então, a parte do personal, eu vou, né, falar de uma crença que foi bastante... deu trabalho para mim. Eu investi minha vida inteira na educação física, né, 12 anos, 13 anos de formado, pós-graduação, curso e outras coisas. E chegou uma hora da minha vida que as terapias fizeram assim, subiu de atendimento e os personagens caíram. Ou seja, eu entrei numa frustração porque eu falei, fracassei na educação física e numa área que eu apenas investi, nem vou colocar assim, 50% em relação à troca de energia, eu tô bem sucedido do que a educação física. E isso me gerou uma coisa muito ruim dentro de mim, né? Uns questionamentos. E o que aconteceu com os dois lados? Os dois lados começaram a cair. Aonde eu encontrei um método lá em Brasília, do Sandor, a Lê conheceu. Quem quiser também depois me chamar no particular, quiser fazer um check-up emocional, é gratuito, tá? E fez com que ele tinha o mesmo pensamento do que eu. Ele entendia a atividade física, o ser humano como um todo, só que ele tinha uma ferramenta, ele tinha uma plataforma online que conseguia avaliar isso, né? Te dar uma métrica, te dar um resultado em números. É o que o brasileiro precisa, infelizmente. Né? Se eu falo, até melhorou? Melhorei. Agora, toma esse check-up, toma esse, compara. Olha, eu aumentei 50%. A pessoa precisa disso, o ser humano, né? E aí foi onde eu alavanquei na minha vida realmente. Sou super grato pelo método SAFe, pelo Sandor, que ele é um mentor nessa área. Ele é PhD em educação física. E ele criou
um sistema de analisar o ser humano para personal trainer como um todo, né? Então, essa parte de prescrever do pescoço para cima é a primeira chave do trabalho, através de um check-up ou através de uma conversa, né? E eu tive a hora de ganhar alguns clientes por estar trabalhando nessa parte, porque a pessoa, hoje eu vou conversar com você, ali, quero seu personal, como tá seu tempo? Tá assim, vamos tomar um café. Porque eu quero olhar para a pessoa, eu quero olhar no olho, eu quero sentir a energia dela, né? O reikiano, ele tem esse poder de sentir, de falar, nossa, mas o que está acontecendo? Você está precisando chorar? Aí a pessoa começa a chorar. Enfim, por quê? Eu quero entender o ser humano além do físico. Então, vou bater um papo, vou tomar um café. E outros profissionais, infelizmente, não estou julgando, mas não estou enxergando o potencial que eles têm para ter mais clientes, para ter mais amigos, para curar. O personal nem só me deu o valor e eu tinha 10 minutos para conversar com ele. Pô, o cara não vai conversar com um ser humano sobre a saúde dele, não tem explicação, né? Então hoje as pessoas gratas pelo meu trabalho, não apenas me deixou com a perna forca, o que for. Hoje as pessoas falam, nossa, Bruno, obrigado por eu estar dormindo melhor, por eu ter diminuído o meu remédio de depressão, obrigado por eu ter perdoado alguém. O personal trainer que eu trabalho hoje, ele avalia todos esses fatores, tirando o lado físico, né? A porcentagem de gordura, peso, entre outros fatores, mas trabalha somente o lado do perdão, o lado da percepção de felicidade, a garra. A garra é fundamental para o meu trabalho e para a vida do aluno, né? Então eu avalio ali a garra dele e a garra dele está super baixa. A garra dele não é só para o treino, é para a vida dele. Ele começou um projeto novo, não terminou, ou fica protelando mudar a vida dele, fica protelando emagrecer, fica protelando entrar numa academia. Então não adianta ele fechar um serviço comigo de personal e eu ficar falando para ele só de dieta e de batata doce para ele ter um resultado. A garra dele tá baixa, eu tenho que ir um pouquinho mais além. Eu tenho que criar um vínculo com ele, um compromisso, impactar a vida dele de alguma forma que ele comece a falar. Quando alguém fecha personal comigo, eles escrevem na minha frente. Tem um tipo uma anamnese, mas é tipo, eu quero o quê em médio, pequeno e médio a longo prazo. Eu quero isso, 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 isso. Eu quero isso. Quem são os seus alavancadores para o seu treino, para você conseguir ficar mais no H? É uma viagem que eu tenho no final do ano e minha esposa e meu filho. Respondeu tudo, fechou, começou o treino. Na hora que eu vejo que ele tá dando uma tendência a desistir, o que eu pego? Eu pego isso aí dele. Tá comigo esse arquivo e mando para ele. Fala, lê aqui o que você escreveu para mim. Pô, eu falei que eu ia fazer isso pelo meu filho. Porque eu tô tão gordo, vamos dizer assim, que eu não consigo correr atrás dele, eu não consigo brincar, não consigo fazer as atividades mais simples do dia a dia com meu filho. Aí o que acontece com ele, vem a garra dele, porque ele ativou lá na frente, né? Ele tem que fazer. Cortou? Eu acho que vai cortar por causa do tempo, Bru. Então beleza. Vamos fazer assim, vamos combinar, no mês que vem a gente faz uma segunda parte dessa live e a gente continua falando mais sobre a parte física. Não tá ouvindo? Bom, não sei se vocês estão ouvindo, mas depois eu vou mandar o vídeo pro Bruno. A gente faz uma segunda parte no mês que vem. Eu não tô te ouvindo, não. Então, ele tá agradecendo, eu acho. Obrigado. Um beijo, a gente vai fazer uma segunda parte dessa live no mês que vem. Eu vou mandar também de novo e a gente fala mais sobre a parte física, a parte de perdão. Não sei o que aconteceu com o áudio, mas eu acho que vai cair a live já. Se cair, é isso. Tá ouvindo? Bom, é isso. Eu vou postar essa live nas minhas redes sociais para vocês assistirem. Eu vou fazer uma segunda parte da live com o Bru. Tá bom? Obrigada. Um beijo. A gente se fala.